Mares quentes, formados há milhões de anos, deram origem às rochas de algumas das costas rochosas algarvias. Desses mares tropicais, onde viviam muitos seres vivos, apenas ficaram preservados alguns fósseis, marcas dessa vida passada algarvia. Componente fóssil essa muito variada, desde micro-organismos, ou seja, fósseis que só podemos ver quando observamos estas rochas ao microscópio ou às lupas, portanto são fósseis de pequenas dimensões, muito pequenas dimensões, como por exemplo foraminíferos, como por exemplo nanofósseis calcários, que é por acaso a minha especialidade. Nós temos outros grupos de macrofósseis, como por exemplo algas calcárias, portanto uma componente das algas, mas que precipita carbonato no seu esqueleto e, portanto, permite fossilizar. É o caso das estruturas que designamos como rodólitos, que são bastante abundantes em alguns destes níveis. Há grupos menos conhecidos do público em geral, como os briozoários, colónias de organismos muito pequeninos, quase como se fossem miniaturas de organismos ciliados, mas que também produzem esqueleto carbonatado e, como tal, deixam registro fóssil. Outros grupos talvez mais conhecidos, como os moluscos bivalves, como os pectans, as vieiras, como as ostras, os ostraídeos, uma grande variedade de moluscos que nós podemos observar, bivalves e também gastrópodes, torritelas, gastrópodes muito variados, os búzios de uma maneira geral, e temos depois também vários outros grupos já de organismos vertebrados, como é o caso de dentes de tubarão, dentes de peixes ósseos, é relativamente frequente, às vezes pequenas vértebras, com um pouco de sorte, um ou outro espinha, uma ou outra estrutura osteológica fossilizada de uma outra espinha. Portanto, tudo isso nós podemos encontrar nestes níveis, como disse, de grande riqueza e de grande diversidade. A altura em que se estava a dar um fenómeno geológico de grande relevância na Península Ibérica, que era a intensificação da cadeia de montanhas que nós conhecemos como as Béticas. As Béticas ocorrem em Espanha, no sudoeste espanhol, mas a sua formação, o conjunto de forças que levaram à sua formação, tiveram impacto aqui nesta região. Impacto como? Estas rochas formaram-se num ambiente marinho, de pequena profundidade, subtropical, com características muito propícias ao desenvolvimento de vida de vários organismos e daí a sua grande riqueza em fósseis e depois da deposição dessas unidades marinhas, todo este setor foi sujeito a essas forças compressivas em toda a região que atualmente é o Mediterrâneo ocidental. Portanto, todas essas forças que levaram à formação, à gênese da cadeia de montanhas das Béticas, tiveram aqui como impacto soerguer, levantar todas estas rochas e permitir a sua exposição. No momento em que elas ficaram expostas, isto no final do Miocénico Médio, portanto à volta dos 11 milhões de anos, nessa altura elas começaram a ser calcificadas, começaram a ser corroídas e apresentam algumas das características que nós hoje vimos são heranças dessa alteração que ocorreu, portanto, há uma dezena de milhões de anos. E essa alteração tem-se vindo a intensificar e tem-se vindo a progredir até aos nossos dias e continua nos nossos dias. E é, portanto, o reflexo de uma erosão que já tem décadas de milhões de anos, já tem mais de 10 milhões de anos, é do resultado dessa intensa erosão química, que nós chamamos calcificação, é a calcificação e erosão química destas rochas carbonatadas, é daí que resulta, portanto, resultaram todo este conjunto de depressões, de cavidades, de pináculos, que depois, hoje em dia, estão a ser novamente postos em evidência pela erosão marinha atual, de quando em vez dão origem à queda de um setor da arriba e mostra novas depressões cársicas, novas dolinas, novos algares e constituem depois aquilo que vai dar origem a uma pequena baía, uma nova praia, uma pequena praia fechada. Aquilo que torna este setor litoral particularmente bonito, apelativo ao turista, é também reflexo
ou traduz-se em alguma perigosidade. Portanto, é preciso terem atenção à perigosidade deste litoral. Este é um litoral, como disse, as rochas foram intensamente corroídas quimicamente, desenvolveram-se várias cavidades, várias depressões e faz com que esta rocha seja muito propícia a ser facilmente erodida pela erosão marinha e à queda de blocos. Ora, isso traduz-se no facto de que a taxa de erosão costeira neste setor do litoral algarvio é particularmente intensa. E qual é o reflexo disso? O reflexo disso é a presença de vários destes leixões, destes ilhéus que ficaram isolados da arriba, que já foram parte da arriba, portanto eles marcam a posição da arriba em momentos anteriores e, por razões de ser blocos mais consolidados, mais cimentados e, portanto, mais resistentes à erosão, ficaram isolados, sendo que a arriba continuou a ser erodida por trás e deixou-os isolados. Quando nós vemos esta grande riqueza em leixões nestes setores do litoral, temos que ter presente que esse litoral está a ter taxas de erosão muito significativas, portanto está a recuar com bastante intensidade e, portanto, isso quer dizer que temos que ter um cuidado acrescido quando visitamos, quando estamos expostos ao longo dessas arribas, nomeadamente nos setores de praia. Há uma zona de segurança que temos que respeitar e há vários painéis de aviso que nos alertam para o facto destes setores de arribas serem particularmente instáveis. Razões geológicas que estão por detrás, que vão depois se traduzir nesta elevada taxa de erosão e que depois nos deixa, enfim, uma paisagem que acaba por ter a sua beleza natural, uma paisagem repleta destes leixões, destes ilhéus que ficaram para trás, digamos assim, são os últimos bastiões da erosão marinha e mais tarde ou mais cedo irão ser também eles sujeitos a essa mesma erosão e vão ser cortados ao nível do mar atual.